Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Direito 100% Descomplicado. Aqui fala Adriano Mário Sapalo, jurista e mentor acadêmico. Hoje trouxemos uma aula super abençoada, super abonada, super pertinente sobre a hermenêutica jurídica. Nesta aula vamos falar um pouquinho sobre como interpretar uma determinada norma jurídica, um determinado artigo. Claramente que no dia a dia tem sido um tanto quanto difícil entender sobre esta temática, porque nas nossas faculdades às vezes os professores são muito superficiais. Entretanto, nós faremos o possível de tornar esta aula um tanto quanto descomplicada possível. Então, se quiser saber mais a respeito da mesma, siga-nos, subscreva-se no nosso canal, ative ali o sininho para receber as notificações das nossas aulas. Ora, antes que incursemos pelos viadutos da nossa temática, vamos precisar trazer uma definição prévia do que deve ser entendido por interpretação jurídica. E, como sempre, vamos fazer aqui uma análise minuciosa da visão do professor Santos Justo, segundo o qual a interpretação jurídica é entendida como a atividade intelectual que procura retirar de uma fonte de direito que permita resolver um caso prático que reclama uma solução jurídica. De forma descomplicada, podemos interpretar, ou seja, podemos definir a interpretação jurídica como sendo a atividade mediante o qual o jurista ou intérprete procura, dentro da norma jurídica, extrair o sentido, o alcance e o significado daquele conteúdo normativo. É assim que também podemos apresentar a sua classificação, sendo que a interpretação jurídica apresenta três tipologias ou três espécies, que vão ser a interpretação autêntica, a interpretação doutrinal e, por fim, a interpretação judicial. A interpretação autêntica, numa linguagem descomplicada, vai ser aquela que é feita pelo próprio legislador dentro ou fora da norma. Ou seja, o legislador cria uma determinada norma e, para apresentar o seu significado, o seu sentido e alcance, vai criar uma outra norma que vai interpretar esta norma que deve ser interpretada. Assim, por exemplo, um exemplo prático, o artigo 182 do Código Penal traz ali o comando, ou seja, a tipificação do crime de agressão sexual. Agora, para entendermos o que é agressão sexual, o legislador criou o artigo 181, a linha B do mesmo código, para então nos dar uma definição precisa do que deve ser a agressão sexual. Então, de forma reiterada e resumida, a interpretação autêntica, como já dissemos, é aquela que é feita pelo próprio legislador. Ele pode criar uma norma dentro da própria norma ou uma norma fora desta norma. O exemplo prático é o artigo 174 e seguintes da CRA, que fala um pouquinho sobre a organização do Poder Judicial. Para entendermos como é que ele funciona, precisamos recorrer à lei que fala propriamente sobre a organização do sistema judicial da jurisdição comum. Agora, a interpretação doutrinal, por sua vez, vai falar, ou seja, será propriamente aquela que é feita não pelo legislador, mas por um jurista ou jurisconsultos. É quando nós falamos, por exemplo, dos nossos conteúdos jurídicos, Por exemplo, para interpretarmos algumas matérias de direito civil, precisamos interpretá-lo de forma doutrinal, ou interpretá-las, de forma doutrinal, por exemplo, socorrendo-nos aos autores Mota Pinto, em Teoria Geral de Direito Civil, Antunes Varela e tudo mais. Quer dizer, todo aquele conhecimento que nos vão trazer a respeito de um determinado sentido jurídico, normativo, então vai ser a interpretação doutrinal. Um exemplo prático. Os ilustres já deram conta que o artigo 66 do Código Civil fala propriamente sobre o começo da personalidade jurídica. Começa com nascimento completo e com vida. Mas acontece que o legislador não determinou quando é que começa a vida. E para isso precisamos recorrer a fontes bibliográficas doutrinárias para então entendermos quando é que começa a vida. E finalmente vamos encontrar a interpretação judicial. Vai ser aquela que é feita pelo próprio Poder Judicial, ou seja, todas as vezes
que o juiz, num determinado caso concreto, aplica uma sentença ou toma uma decisão condenatória ou de absolvição, então presume-se que aquele artigo, aquela norma, deve ser interpretada naquele sentido em que o juiz a aplicou. É ali onde estaremos diante da jurisprudência. Acreditamos que não sobram dúvidas a respeito da matéria de hoje. Na próxima aula vamos falar propriamente sobre os métodos de interpretação de normas jurídicas. Até lá, subscreva-se ao nosso canal, ativa ali o seu sininho para que fique mais informado a respeito das notificações. Nos siga nas nossas páginas, tanto no nosso canal do YouTube, como também no TikTok, Facebook, também no nosso WhatsApp. Este aqui é o Direito 100% Descomplicado. Até lá, estamos juntos.